Boa noite, pessoal. Bom, tudo bom? Hoje eu irei comentar sobre o sexto episódio da quarta temporada de ReZero. E esse episódio foi um episódio bastante interessante. Mostrou um novo personagem de cabelo vermelho, que inclusive lutou contra o Julius, né? O Julius iniciou o combate para poder passar no teste. E bom, o cara simplesmente ganhou do Julius com 2 hachis. Em um momento, inclusive, tem até uma cena que ele consegue defender vários golpes do Julius e desviar como se não fosse absolutamente nada. E tem uma cena que ele simplesmente pega o Julius no chão e começa a arrastar ele com os 2 hachis como se fosse uma danada. Com isso, a Anastácia, preocupada, obviamente, né? Afinal, é o cavaleiro dela, lança um monte de magia. Infelizmente, o cara consegue defender as magias com o hashi, como se não fosse porra nenhuma. E a Anastácia acaba desmaiando de tanto utilizar essas magias, certo? No final do combate, o Julius tenta, após ele se levantar, tenta ir contra esse cara de cabelo vermelho. Só que, infelizmente, com os simples 2 hachis, ele pega a espada do Julius, quebra e dá um socão e desmaia ele, né? Aí com o Julius desmaiado, né, o próximo oponente desse personagem vai ser a Emília, e ela inclusive propõe algumas regras pra deixar mais fácil pra ela passar no teste. Afinal, o cara é overpower pra caramba, né? Conseguiu derrotar 2 pessoas com o hashi, e a regra é o seguinte, que se ele desse um passo, ela ganhava. E inclusive é bem interessante ver o estilo de combate na Emília, na hora que vai enfrentar, que ela é bem versátil, ela consegue atacar de longa distância, média distância, ela é bem overpower em relação aos outros personagens que estão ali presentes, né? Só não é mais overpower que o cara de cabelo vermelho, né? Fazer o quê? E bom, a batalha começa, né, com a Emília atacando alguns cristais de gelo de longa distância pra poder atingir ele, e o cara simplesmente desvia, pega com o dente, quebra com o hashi, como se não fosse absolutamente nada. O cara é roubado pra caramba. E bom, quando ela tá avançando no cara pra dar soco, ele também desvia, pega o próprio golpe que a Emília dá com faca, machado, com o próprio dente ele vai lá e protege ele. E, resumidamente, tem um momento que a Emília acaba dando uma brecha. Na hora que ele vai atacar, o cara simplesmente não ataca, ele vai lá e passa os hashi encostando no peito da Emília. Resumidamente é isso. Conta que ele achou que a Emília ia simplesmente ficar toda envergonhada, ai, não sei o que, e recuar. Só que no final das contas a Emília é tapada. Aí ela vai lá, forma um golpe de gelo, estilo martelo, e dá na cabeça do cara. O cara acaba andando e perdendo. Resumidamente é isso. Ele inclusive fica até interessante, né? Ele inclusive até fica até irritado, falando, porra, se fosse qualquer outra menina, não sei o que, ia ficar toda não sei o que, toda envergonhada, e você vai lá e faz isso. É a Emília, ela é meio tapada mesmo, não tem o que se faça. Mas graças a isso ela conseguiu vencer dele. Aí após isso, né, ele bem perspicaz, safado também, né, filha da mãe, ele vai lá e fala, perfeito, então a Emília passou no teste, só que agora terão que vir os outros pra fazerem o teste também. Resumidamente, todo mundo vai ter que enfrentar ele pra poder subir a torre. A questão é como que irão vencer ele, né? Como? Então vai ser um pouquinho complicado, porque eu nem imagino como que eles vão fazer pra vencer, se eles vão impor alguma regra ou algo do tipo. Bom, após isso, né, o grupo sai de lá, afinal, ninguém no momento vai conseguir derrotar esse cara, que é um absurdo total. O cara humilhou o Julius apenas com hachis, e eles vão na sala lá falar com a Ran. Após eles explicarem a situação pra ela, a Ran fala que atualmente apenas uma pessoa em cada país é forte o suficiente para ser considerado o mais forte do mundo, ou seja, é só a elite. Entre eles está o Relâmpago Azul, que é do Império de Voláquia, que ele se chama Cecilus Segmund, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o Príncipe Louco do Sacro Reino de Gusteco, e a cidade-estado de Cararag, que tem a admiradora Alibel. Bom, após isso, a Shaula acaba acordando e é-nos revelado que o brandidor de bastões é nada mais, nada menos que o Rei de Astria, que é o primeiro mestre de armas. E, inclusive, eles até falam que é bem possível que a força dele seja comparado com o do Reinhardt, ou seja, é um nível totalmente diferente, né? Eu não sei nem como é que eles vão fazer pra derrotar ele. Se é que vão derrotar, né? Às vezes eles arranjam alguma outra forma. Bom, após essa conversa, o Subaru vai até a sala onde o Julius estava se recuperando, o Julius, a Anastácia e a Rain, e ele se depara que o Julius não está mais lá. O Julius tinha ido novamente subir as escadas e fazer o desafio para enfrentar esse mestre de armas. Bom, então com o Julius chegando lá, ele acaba desafiando o mestre de armas novamente, e o mestre de armas fala que não vai pegar leve. Enquanto eles estão lutando, o Rei de Astra e o Julius, vai mostrando alguns flashbacks. Inclusive mostra até mesmo o mestre do Julius nesse flashback.
E esse mestre, ele inclusive aparece de relance na primeira temporada, lá no episódio onde o Julius dá um sermão no Subaru. Após isso, de mostrar o passado de Julius e tudo mais, ele treinando, inclusive com o Reinhardt, tem uma cena que me arrepiou muito, que conta da questão da direção e também da trilha sonora, que a trilha sonora de Re:Zero é absurdo. Que na hora que o Rei de Astro, mestre de armas, vai dar um golpe com o Hashi, ele junta as duas mãos e levanta pra dar um golpe na vertical. E nessa cena, nossa, é absurdo. O Rei de Astro, ele começa a aumentar de tamanho, dando a sensação que o bicho é extremamente poderoso. E é mesmo, né? Que ele tinha total controle sobre a situação. E ainda mais com essa trilha sonora de fundo, nossa, ficou absurdo. Aí após essa cena, na hora que ele vai golpear, o Subaru acaba aparecendo pra tentar impedir, mas não adianta de nada que ele dá o golpe e acaba ficando tudo branco. Com isso, o Julius acorda depois de um tempo, sendo carregado pelo Subaru na escadaria, e conversa vai, conversa vem, tem até mesmo um paralelo, né? Por conta que na primeira temporada, o Subaru, pela questão do seu orgulho e tudo mais, quando ele estava bem ferido mentalmente, por assim dizer, ele acaba sendo desafiado pelo Julius para enfrentar ele. E nessa luta, mesmo o Subaru, sabendo que ia perder, sabendo que ia se machucar, por conta da questão do orgulho, acaba aceitando. Aí tem toda aquela cena onde o Subaru acaba sendo humilhado e tudo mais, o Julius acaba massacrando o Subaru. E tem esse paralelo com o Julius, por conta que o Julius nessa cena ocorreu o mesmo. O Julius, mesmo sabendo que iria perder, ele foi lá e desafiou o Rei de Astra e também acabou sendo humilhado. Ou seja, essa cena que teve no anime foi nada mais nada menos pra gente ter um paralelo de ambos. E apesar de dois serem diferentes, nessa questão do orgulho em si, eles eram iguais, também pelos problemas que eles passaram também foram os mesmos. E o Subaru, ele acaba percebendo isso, pois, como havia dito, né, o Julius tentou enfrentar o Rei de Astra, mesmo sabendo que ia perder, do mesmo jeito que o Subaru enfrentou o Julius lá na primeira temporada. O Subaru, sabendo disso, ele acaba aconselhando ele, né? Afinal, o Julius também não queria ser carregado, mesmo o Julius estando um estrupício, não conseguindo nem andar direito, e fala que ele não precisaria descer as escadarias sozinho. E que o Julius foi um dos motivos de hoje ele perceber isso, de que não precisa carregar todo o problema sozinho. Com isso, né, o Julius acaba se desculpando, né, por querer sair das costas do Subaru e acabar se machucando um pouquinho o Subaru. E após isso tem até uma cena bastante emocionante, que é a própria cena lá da primeira temporada, que o Subaru tá dando aquele discurso lá referente à questão da Emília, na frente de todo mundo, falando que ele é o cavaleiro dela. Só que nessa cena, em vez de mostrar a visão do Subaru, é mostrada a visão do Julius, e simplesmente fica uma cena emocionante, muito boa. Sendo assim, né, com o Julius se lembrando a cena do salão, só que pela perspectiva dele próprio, ele fala que ninguém acreditaria que naquele dia haveria uma pessoa que ficaria comovida diante daquilo, mostrando então seu grande respeito e admiração que o Julius tem pelo Subaru. E após essa cena, infelizmente o episódio vai terminando por aí, dando o gostinho de quero mais, e foi um episódio bastante interessante, inclusive acho que foi um dos melhores dessa temporada, batendo de frente até com o terceiro episódio, por essa questão mais emocional, ficou muito bom, da comparação do Julius com o Subaru lá da primeira temporada, e o Subaru sabendo ajudar ele, do mesmo jeito que o pessoal ajudou ele lá na primeira temporada, após esse episódio e tudo mais. A direção também do Rei de Astra batendo no Julius, cara, foi tudo absurdo, a trilha sonora também. Bom, infelizmente então o vídeo termina por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, muito obrigado por estarem me acompanhando. Desejo a vocês uma ótima noite. Valeu, falou!